Olha só que interessante o nosso papo de hoje. Geralmente, quando a gente fala de demissão, a imagem é sempre a mesma, né? A empresa vai lá e demite o funcionário. Parece uma via de mão única. Mas e se essa lógica pudesse ser invertida? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Parece até mentira, mas é a mais pura verdade. A lei prevê sim uma situação em que o jogo vira. O empregado pode, legalmente, dar um basta no contrato porque o empregador cometeu uma falta grave. É uma ideia bem poderosa, não acha? Bom, o nome técnico para essa demissão do patrão é rescisão indireta. Vamos entender direitinho o que esse termo significa e como ele funciona na prática, porque ele existe para proteger os direitos de quem trabalha. Então, resumindo, a rescisão indireta acontece quando a empresa pisa na bola de um jeito sério, sabe? Quando ela falha em cumprir as obrigações mais básicas do contrato. Não é uma decisão qualquer, claro, mas sim um mecanismo legal para quando a situação fica insustentável por culpa do empregador. A melhor analogia, a forma mais fácil de entender isso, é pensar na justa causa normal, aquela que a empresa aplica no funcionário. A rescisão indireta é exatamente o espelho disso. É a justa causa que o funcionário aplica na empresa. Uma inversão de papéis total, mas que está prevista na lei. Agora, vamos para a parte que todo mundo quer saber. O que se ganha com isso? Por que seguir por esse caminho em vez de simplesmente pedir as contas? A diferença, gente, é absurda. Vamos ver os detalhes. Olha, a seriedade da coisa é tão grande que essa citação resume tudo perfeitamente. O salário tem natureza alimentar, ou seja, não é só dinheiro, é comida na mesa. Por isso que o atraso no pagamento é uma das principais causas de rescisão indireta. Não é um mero problema, afeta a sobrevivência da pessoa e da família dela. E o resultado, quando a rescisão indireta é reconhecida, é enorme. A pessoa passa a ter direito a absolutamente tudo que receberia se fosse demitida sem justa causa. Estamos falando do saldo de salário, aviso prévio, férias, 13º e, claro, o saque do FGTS com a multa de 40% e as parcelas do seguro-desemprego. E quando a gente coloca assim, lado a lado, a diferença fica gritante. Pedir demissão é, na prática, deixar um bom dinheiro na mesa, abrir mão de direitos importantes. Já com a rescisão direta, não. Aí se garante o pacote completo. A escolha do caminho legal correto faz toda a diferença no bolso. Não tem nem comparação. Certo, mas em quais situações exatamente dá para entrar com um pedido desses? A lei é bem específica. Ela lista as faltas graves do empregador. Vamos dar uma olhada nas principais. Aqui estão as mais comuns, que geralmente envolvem a parte financeira e contratual. Atrasar salário e não depositar o FGTS são as campeãs, com certeza. Mas a lista é maior. Exigir tarefas pesadas demais, mudar a pessoa de função sem acordo ou até diminuir o trabalho para reduzir o salário, tudo isso pode ser motivo. E a coisa não para no dinheiro. A segunda parte foca na dignidade e na segurança. Então, assédio moral, tratamento humilhante, agressão, um ambiente de trabalho perigoso, falta de equipamento de proteção, nossa, são motivos seríssimos que também justificam a rescisão indireta. A lei protege a integridade da pessoa, tanto física quanto moral. Ok, saber que o direito existe é o primeiro passo. Mas como colocar isso em prática? Existe um procedimento certinho a ser seguido, e ignorar esse passo a passo pode colocar tudo a perder. E este talvez seja o aviso mais importante de todos. Se a situação é uma daquelas que a gente viu, o primeiro impulso pode ser pedir as contas e nunca mais voltar. Mas calma, não faça isso. Pedir demissão é o mesmo que rasgar todos os direitos que a rescisão indireta garante. O caminho certo é este aqui, e ele começa buscando orientação de quem entende do assunto. Um advogado. Depois, é importante saber que a rescisão indireta precisa ser formalizada na justiça. Aí vem a comunicação com a empresa e só então a decisão de parar ou não de trabalhar enquanto o processo corre. E essa comunicação formal é uma proteção fundamental, porque, geralmente, depois de entrar com a ação, o trabalhador para de ir para a empresa. Sem um aviso, o que acontece? O empregador pode alegar abandono de emprego e dar uma justa causa. Então, esse aviso, que muitas vezes o advogado envia, serve como um escudo contra essa manobra. No fim das contas, a gente vê que a lei dá sim um mecanismo de defesa muito poderoso para quem trabalha, para reequilibrar as coisas quando o empregador não cumpre com a parte dele. A informação é a ferramenta mais importante. Conhecer esse direito muda tudo. A questão que fica é, o que fazer com essa informação agora?